Boa noite, meninas. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco a palavra de Deus e o tema de hoje, como último capítulo desse livro, é Atenha-se às Escrituras. A palavra de Deus diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Quando nós lemos esse texto, ele nos fala sobre a Escritura, que ela foi soprada por Deus. E a Escritura, palavra de Deus, ela apresenta suficiência, clareza, autoridade e necessária ela é. São verdades que nós encontramos em 2 Timóteo 3,16. 3,16. E essas verdades colaboram para que nós busquemos a Escritura como palavra de Deus para nós aprendermos a viver. E o que a Escritura diz, a palavra de Deus, Deus também diz. Toda expressão de prazer do salmista na palavra de Deus, anseio pela palavra de Deus e dependência da palavra de Deus, pressupõe que cada palavra da palavra de Deus, seja falada ou escrita, é inspirada pelo próprio Deus. Então, quando nós lemos o Salmo 119, que nos fala sobre a palavra de Deus, cada uma daquelas palavras se referem à palavra inspirada do Senhor, que nos ensina como aprender da Bíblia. A palavra de Deus nos faz crer em Deus, nos faz crescer no Senhor. E é importantíssimo, quando olhamos para 2 Timóteo, a orientação que ele nos dá. Ele nos diz para permanecer naquilo que nós já sabemos. Não esquecer aquilo que cada uma de nós já sabe e já aprendeu. Não perder de vista quem nós somos, permanecer no caminho e continuar em frente. É assim que nós vamos crescer na palavra de Deus. A palavra de Deus vai nortear a nossa vida. Nós estamos sendo educadas no Evangelho, enraizadas, firmadas, estabelecidas. E o desafio para nós agora é continuar a crescer, continuar se movendo na mesma direção, continuar firme na mesma fé. Então, nós precisamos nos manter na palavra de Deus. Precisamos estar firmadas na palavra de Deus, buscar o alvo, ficar no alvo, para que possamos conhecer cada vez mais o desejo do Senhor para nós. A instrução da palavra de Deus para nós é que nós devemos nos ater às Escrituras e ficar firme nelas. Em 2 Timóteo, temos 4 razões. Nós devemos nos ater às Escrituras, principalmente para que nós possamos crescer em Cristo. A nossa história, a capacidade da Escritura, a originalidade da Escritura e a praticidade da Escritura. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus,
nós vamos olhar para a historicidade da palavra, mas nós vamos olhar também para o significado da palavra de Deus para nós, para a nossa vida, para o nosso crescimento, para aquilo que Deus tem preparado para nós, né? E é interessante que Timóteo, ele foi ensinado desde a sua infância, pela sua avó Lloyd, pela sua mãe Eunice, né? Para que ele pudesse continuar firmado na palavra de Deus, ater-se ao verdadeiro evangelho, porque ele aprendeu a partir da sua avó e da sua mãe, né? E ele, então, foi instruído nessa palavra, uma fé comprometida com as Escrituras, né? E a melhor forma que nós temos de responder, né, ao ensino das Escrituras é ressaltando a graça de Deus, aquilo que Deus tem dado a nós todos os dias, que nós temos aprendido, e aí nós podemos estar mostrando a graça de Deus para as outras pessoas no mundo, para que outras pessoas também reconheçam quem é o Senhor, através da nossa vida, através do cuidado com que nós vivemos a palavra de Deus. Nós precisamos cada vez mais aprender, cada vez mais conhecer e aplicar o conhecimento para que a gente possa confiar em Deus, para que a gente possa ter a experiência e para que a gente possa ter a sabedoria de usar a Bíblia para nossa vida diária, usar a Bíblia para que a gente possa viver conforme Deus nos ensina. É muito importante. O que é mais importante é a palavra de Deus, a Bíblia, mais importante do que outros livros. Outros livros que dizem a respeito da Bíblia trazem ensinamentos, mas se eu tiver que escolher entre a Bíblia e outros livros, eu vou ficar com a Bíblia, porque ela é o filé mignon, que podemos dizer, é o melhor. Então, a palavra de Deus, ela vem trazer para nós estrutura, vem trazer para nós conhecimento, vem trazer para nós maturidade na nossa fé, né? E nós temos um privilégio de estar familiarizada com a Escritura, porque gastamos tempo, nós estudamos a Bíblia, nós queremos a cada semana aprender, e a mesma coisa aconteceu com Timóteo, porque ele, desde muito pequeno, ele foi instruído, né? E ele aprendeu a confiar na palavra de Deus por causa da sua família. E a palavra de Deus é capaz de fazer muitas coisas. E todas as coisas, na verdade. A palavra de Deus vai nos ajudar. E na nossa história pessoal, nós vemos o poder da palavra de Deus na capacidade de nos salvar. Então, Deus cuida de nós. A Escritura nos diz tudo o que precisamos saber sobre as coisas mais importantes. Sabedoria. O objetivo é que eu e você possamos ser sábios o suficiente para colocar a nossa fé em Cristo e ser salvo. Então, quando nós conhecemos a palavra e aplicamos essa palavra à nossa vida, Deus age, Deus nos instrui, Deus trata a cada um de nós. Somente nas Escrituras nos deparamos com a plenitude da autorrevelação de Deus. Somente na Escritura encontramos a boa nova do perdão dos pecados, e é somente na Escritura que podemos ser levadas a crer em Jesus Cristo e, ao crer, ter vida no seu nome. Algumas pessoas têm muito receio de ler a Bíblia, porque elas podem se converter, que a palavra de Deus pode fazer
morado no coração dessas pessoas. Permanecer no Evangelho, continuar crescendo nas Escrituras, esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo enquanto mulheres cristãs. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Não nos esqueçamos disso. Foi Deus que deu essa palavra, né? E inspirada está essencialmente expressando a origem das Escrituras. A origem da palavra de Deus está em Deus. Um produto produzido por meio da instrumentalidade de homens, mas que foi produzida pelo próprio Deus. E a Escritura carrega todo o peso da autoridade de Deus, porque é inteiramente de origem divina. Nós podemos confiar nessa palavra. Cada palavra na Bíblia está lá, porque Deus queria que estivesse lá. E, portanto, devemos ouvir a Bíblia, nos ater à Bíblia, nos submeter ao ensino da Bíblia, porque é a Bíblia a palavra de Deus. Nós podemos nos aproximar da Escritura, fazer dela nossa regra de fé e prática. Devemos nos aproximar da Bíblia esperando que distinções teológicas e aparentes discrepâncias sejam totalmente conciliáveis. Por isso que temos que ter atenção ao ler a palavra de Deus, procurando saber o que está escrito ali, pedindo a orientação de Deus para que Ele ilumine as nossas mentes, para que compreendamos. A autorrevelação de Deus, ela é graciosa e vem a nós por meio da palavra que se fez carne e pela palavra escriturizada de Deus. Estes dois modos de revelação nos revelam um Deus, uma verdade, um caminho e um conjunto coerente de promessas, ameaças e mandamentos pelos quais viver. Então, nós podemos nos aproximar da palavra de Deus, esperando tudo isso que ela nos oferece. A Escritura, por ser a palavra inspirada de Deus, possui a mesma autoridade que o Deus homem, Jesus Cristo. Submissão às Escrituras é submissão a Deus. Por isso temos que buscar com atenção, buscar com seriedade as Escrituras, nos colocar submissos a essa palavra que é palavra do nosso Deus. Calvino afirmou que se seguirmos as Escrituras, estaremos a salvo do perigo de errar. Então, grandes escritores vêm nos encorajar a buscar a orientação de Deus para a nossa vida, a confiar na palavra escrita do nosso Deus, a nos ater a ela, para que a gente possa viver conforme o Senhor nos ensina. E a Escritura é útil para o ensino, ela nos diz quem Deus é e o que Ele exige. Ela nos diz quem somos, por que estamos aqui, onde estamos e para onde estamos indo. Ela nos fala sobre amor e casamento. Ela nos fala sobre vida antes de nossa vida e sobre vida após a morte. Acima de tudo, ela nos fala sobre pecado e perdão. Cristo e a cruz, sobre como estamos perdidos e como somos encontrados. E porque a Escritura diz o que Deus diz, podemos confiar completamente em tudo que a Escritura diz sobre tudo isso. A Escritura foi dada por Deus. Deus nos deu a Bíblia porque Ele nos ama o suficiente para nos dizer o que pensa e nos dizer como viver. Por causa do seu grande amor, ninguém chega longe na escola da santidade sem horas, sem dias e anos na palavra. Você e eu simplesmente não amadureceremos tão rapidamente, não ministraremos tão eficazmente ou viveremos tão gloriosamente
sem mergulharmos nas Escrituras. Precisamos da Bíblia, se quisermos ser cristãs competentes. A Bíblia nos edificará para que possamos suportar o sofrimento. Ela nos dará discernimento para as escolhas difíceis, ela nos fará fortes o suficiente para sermos participantes com os outros, para sermos pacientes o suficiente para responder com bondade quando os outros nos machucarem. A Bíblia nos fará levar refeições para novas mães e orar pelas pessoas em seus leitos hospitalares. A Bíblia nos capacita para sermos amantes da verdade e contadores da verdade. Ela nos envia para cuidar dos pobres e acolher o estrangeiro. Não há limite para o que a Bíblia pode fazer por nós, para nós e através de nós. Nunca podemos superar a Bíblia, porque ela sempre nos faz crescer. Essa é a palavra que transforma. Contudo, o que sabemos agora sobre a Bíblia, a partir da Bíblia, deveríamos ter nos nossos corações em sintonia, para o louvor e nossas mentes voltadas para a ação. Devemos estar prontos para permanecer na verdade da palavra de Deus, permanecer lendo e ouvindo a palavra de Deus e permanecer crendo em tudo que é afirmado na palavra de Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. A consistência é o melhor negócio. Nós precisamos ser alimentadas na nossa vida espiritual com alimento verdadeiro, com alimento consistente, com alimento que transforma. A coisa mais fundamental que podemos dizer sobre a palavra de Deus é que a palavra de Deus é a verdade. João 17:17, Jesus afirma isso para nós. A palavra de Deus é a verdade. É nela que nós devemos crer. É nela que nós devemos pautar a nossa vida para seguir servindo a Cristo e vivendo para honrar e glorificar o nome do nosso Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor. Deus falou. E por meio dessa revelação, ele ainda fala. Podemos crer na Bíblia porque cremos no poder, sabedoria, bondade e fidelidade de Deus, cuja autoridade e veracidade não podem ser separadas da Bíblia. Confiamos na Bíblia porque é a Bíblia de Deus. E por Deus ser Deus, temos todos os motivos para levar essa palavra de Deus a sério. Que Deus nos ajude a seguir confiando no Senhor, a seguir encontrando tempo nas nossas agendas para ler a Bíblia, para orar, para colocar essa palavra em prática, para agir conforme Deus nos orienta. Que possamos ser mulheres dedicadas na palavra do Senhor. Deus abençoe a cada uma de vocês. Essa mensagem vai estar gravada, porque eu estarei na Conferência Fiel de Mulheres esse final de semana. Deus abençoe a todas, tudo de bom para vocês e até o próximo final de semana. Tchau.